Olá, sejam bem-vindos ao 21º Café Cunhar. E esse Café Cunhar eu tenho o professor, pesquisador, doutor Garibaldi Gurgel, que eu tive a honra de conhecer e é um pesquisador da Fiocruz, né, que a gente vai falar aqui, muito relacionado à pesquisa na área de saúde com o uso de inteligência artificial para o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é, vamos dizer assim, a grande diferença que o Brasil tem em relação à assistência, né, de saúde governamental em relação aos outros países, né? E a gente pode até explorar isso com o professor Garibaldi. O professor Garibaldi tem doutorado, pós-doutorado, tem um currículo espetacular. Eu convido todos a vocês irem ver o currículo do professor no LinkedIn, no Lattes. E ele está como coordenador do estrito senso da Fiocruz aqui em Pernambuco, né? Então ele coordena toda a parte de mestrado como doutorado, profissional para a área de saúde. E o mais, para mim, né, o mais interessante nesse processo é o objetivo do professor Garibaldi colocar inteligência artificial no estrito senso da Fiocruz aqui em Pernambuco, né, com o uso de inteligência artificial para a saúde nessa formação de mestrandos e doutorandos. Mas vamos deixar isso para o professor Garibaldi nos contar. Por favor, professor, eu gostaria, antes, que nos contasse como é que foi a sua história, como é que você chegou aqui nesse momento, sendo um pós-doutor, coordenador do Estrito Centro. A gente conversando, né, você disse que aqui a Fiocruz de Pernambuco, se eu entendi correto, foi a primeira a ter um mestrado e um doutorado profissional na área de saúde, né? Então, nos conte essa história, por favor. Bom, primeiro agradecer pelo convite e estar aqui com você. É uma honra imensa ter, né, a chance de participar deste canal que você organiza na internet e falar desse assunto especificamente, porque esse é um assunto que interessa a todo mundo, né? É um Verdade. assunto que está assim, ocupando as manchetes de jornais, desde que a gente tem uma nova etapa da IA generativa, e isso democratizando e tornando, não é, tendo um impacto muito grande na saúde. Especificamente no SUS, essa é uma situação que está associada a uma nova etapa, né, do Sistema Único de Saúde, que corresponde à atuação neste período mais recente de uma Secretaria Executiva de Saúde Digital. Então, todo o trabalho, toda a agenda política que envolve inteligência artificial e saúde digital para o SUS está vinculada a uma Secretaria Executiva do próprio Ministério da Saúde. Então, a gente teve uma ascensão na estrutura do Ministério para esse tipo de intervenção, né, digitalizando o SUS. Claro que saúde digital é um campo bem amplo. A inteligência artificial é um campo, né, que está associado a isso, mas que terá um impacto substancial na saúde, na maneira de organizar sistemas de saúde, na maneira de coordenar sistemas de saúde, na maneira como isso vai funcionar, não no futuro distante, mas hoje, né? Então, essa é a primeira questão que você estava pontuando, né? Como é que isso está funcionando no Brasil hoje. Então, é dentro de uma agenda de uma secretaria executiva, logo abaixo do cargo de ministro, em que cuida da saúde digital e a IA, inteligência artificial, dentro dessa agenda pública, que é uma prioridade deste momento institucional, né, ligado ao campo em construção da saúde digital, que é um campo em construção no mundo inteiro. Verdade. Sobre a minha inserção nesse campo, né? Na verdade, nós estamos, desde 2001, formando gestores na Fiocruz. Nós tivemos um ciclo de formação lato sensu, com cursos de especialização para gestores públicos, durante um bom tempo. A partir de 2005, né, nós escalamos esses cursos para um mestrado profissional. Então, em 2005,
completamos agora 20 anos, né, de formação em nível de mestrado profissional no campo da saúde pública com área de concentração em gestão. Então, esse tempo todo, né, fez com que a gente tivesse massa crítica para construir um doutorado profissional a partir de 2019. Perfeito. Então, em 2019, nós lançamos o primeiro doutorado de saúde pública com área de concentração em gestão da Fiocruz no Brasil. E igual a esse, né, com doutorado profissional, só que em outras áreas, nós só tínhamos 3 no Brasil. Uma outra instituição da Fiocruz, Farmanguinhos, e uma instituição privada. Então havia 3 doutorados profissionais. O nosso era o único da saúde pública voltado para a área de gestão. Então, desde 2019. Nós já temos uma turma da Fiocruz concluída, uma turma da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco concluída. Então, essa, na verdade, foi a primeira turma, com 10 doutores já concluídos ano passado, 15 da Fiocruz concluídos. Célia é dessa turma, a doutora Sim, Célia. a doutora Célia, da Escola de Governo e Saúde Pública, é dessa turma, ela é oriunda desta turma. Vale salientar, Célia é a diretora da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Isso. Ela e mais 2 pessoas também da Escola de Saúde Pública fizeram um doutorado nesta turma. Né? Além disso, nós temos uma turma hoje aberta no Ministério da Saúde, com um doutorado e 16 doutorandos fazendo este curso em Brasília. Certo. Além das turmas daqui, nós abrimos, através da experiência do próprio mestrado profissional que nós tivemos em Brasília, também turmas. Nós abrimos uma turma agora, ano passado, para doutorado profissional do Ministério da Saúde. Então, os servidores novos do Ministério da Saúde eles já entraram nessa formação voltado, de uma certa maneira, a, como eu diria, manejar problemas complexos a partir da formação em doutorado profissional. Não é para formar o cientista, o acadêmico que vai produzir paper e vai fazer pesquisa. É para manejar, para saber lidar com um problema complexo. Isso é importantíssimo. Que é a principal razão de existir de um doutorado profissional. Que é diferente do na acadêmico. área de gestão é fundamental, porque saúde só tem problema complexo. Exatamente. É uma área de pesquisa aplicada. Então, a formação desses doutores é fundamental porque o SUS é complexo, o Ministério da Saúde é uma organização complexa, e a saúde, né, um hospital, se você pegar em qualquer lugar do mundo, está escrito em livros e em todos os manuais de administração, que o hospital é uma das organizações mais complexas do mundo, qualquer hospital, mesmo de pequeno porte. E isso leva a saúde como um todo, né, a ser uma das áreas mais demandantes de formação nesse nível. Então, a grande área de saúde coletiva, ela é campeã de formação de doutores e mestres, ela é campeã de projetos de pesquisa e ela também é uma área com muita produção científica. No caso do doutorado profissional, além de tese, né, que é feita uma tese, como todo doutorado, a pesquisa é aplicada na organização que ele trabalha, portanto é aplicada na Fiocruz, na Secretaria de Saúde do Estado e no Ministério. E além da tese, ele produz 3 produtos técnicos e, eventualmente, artigos. Né? Então é uma formação muito sólida, que eu diria que não deixa em nada a desejar em relação ao acadêmico. Porém, o direcionamento é diferente. Não é para formar aquele que irá para a universidade desenvolver pesquisa como um cientista. Né? É para formar um trabalhador do SUS, um servidor público do SUS, em nível de doutorado, para lidar com essa complexidade toda. Então, é nisso que nós estamos envolvidos. Vale salientar que, quando eu apresentei, né, o professor Garibaldi, ele é médico. Sim. Mas ele é um médico que trabalhou muito tempo na gestão, por isso tem essa expertise, né, de gerir esses problemas da área de saúde, né, e veio daí fomentar, né, o estrito senso. E o mais interessante, que ele também tem formação, tem especialização em inteligência artificial. Sim. E buscando aí ver essa aplicabilidade dessas tecnologias, né, que a gente chama de tecnologias emergentes, focadas na área de saúde, que nas várias conversas que já tivemos, né,
é inevitável, né, Garibaldi? A gente vai ter que cada vez mais usar inteligência artificial em benefício da solução desses problemas complexos, né? Sem dúvida. Aí Garibaldi, aproveitando aqui, porque na sua formação eu vi que você fez seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, mas você sempre teve esse viés, né, de trazer pesquisa aplicada, pelo que Sim. eu vi na Sim. sua produção científica. Sim. Aí, nos diga, o que é que você visualiza trazendo inteligência artificial em termos de benefício para a sociedade, né? Porque a gente está falando de um sistema que tem como objetivo atender ao cidadão no Brasil todo, né? Que se a gente olhar só para o Estado já é um grande problema, agora para o Brasil todo. Aí, o que é que você pensa que essa formação, que inevitavelmente isso vai acontecer, né? E isso está sendo fomentado agora por essa... e eu peço até que você também comente aqui para a audiência do Café com Iá o que é a Fiocruz, o que é essa Fundação Oswaldo Cruz, que ela é de uma importância ímpar para a saúde pública. E quando a gente fala SUS, então, SUS não existe sem Fiocruz, né? Desculpa estar dizendo isso, mas é o que a gente percebe. Mas é verdade. Em relação à pesquisa, a gente quando fala pesquisa no sistema de saúde, é Fiocruz. Por favor. Começando pela Fiocruz. A Fiocruz ela existe desde o início do século XX, portanto é de 1900 a construção da Fiocruz. Nada no Brasil relacionado à saúde deixou de ter a participação da Fiocruz em todos os momentos, especialmente no SUS, né, que a Fiocruz participou do movimento de reforma sanitária. Na verdade, não só a Fiocruz, as universidades, né, toda uma mobilização social na época da redemocratização em 88, 86 para 88, e aí teve a liderança de Sérgio Arouca, que foi um presidente da Fiocruz, né, sanitarista. Então existe uma formação, né, de massa crítica na Fiocruz, de cientistas e de longa data, né, reconhecida no mundo inteiro, voltado para a saúde pública e para a construção do Sistema Único de Saúde, mais no final do século XX. Mas se você olhar para trás, né, desde as primeiras vacinas, os primeiros soros, o Instituto Soroterápico Nacional, antes do Ministério da Saúde existir, né, então, muito antes da gente ter SUS, muito antes da gente ter as primeiras intervenções do Estado brasileiro no campo da saúde, a Fiocruz existia com outra configuração, muito menor, né, com uma fazenda em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, onde hoje é a presidência, né? E ali, a partir daquele período, com a formação, com a criação de outros organismos naquela época, se construiu praticamente o setor público da saúde, em termos de organização central no Brasil. Naquela época, Rio de Janeiro era a capital. Então, tudo passava por essa construção institucional que está associado ao sistema público de saúde no Brasil anterior ao SUS. Então, muito antes da gente ter o próprio Ministério, a Fiocruz produzia já vacinas, produzia soro, e enfrentava... A missão da Fiocruz era enfrentar problemas no campo da saúde pública, doenças infecto-contagiosas, e depois, com a evolução, doenças crônicas, né, tem uma expertise bastante sólida e acumulada nessa área da epidemiologia, na área de doenças infecciosas e tudo isso ligado à saúde pública no Brasil, porque ela foi responsável por essa construção. Foi a pioneira. Foi a pioneira. Né? Depois as universidades, com seus departamentos ligados à saúde pública também, e as diversas instituições que acabaram criando esse espaço extremamente rico da experiência nacional no campo da saúde pública. Então são dezenas de instituições governamentais e não governamentais, em 3 níveis de governo, né, com a interface no campo da educação, que hoje compõe vamos dizer assim, esse ecossistema, né, de instituições, esse corpo produtivo, né, esse complexo produtivo,
educacional e da saúde, da produção em saúde, que é não só o SUS, mas o Sistema de Saúde Suplementar no Brasil também, né, que atende a clientela de plano de saúde. Esse complexo todo que está aí, o setor saúde como um todo, de certa maneira, bebe nessa fonte da construção, né, do que é a intervenção do Estado na saúde no Brasil. Né. O que eu posso dizer com muita tranquilidade é que o Estado brasileiro tem dois instrumentos de intervenção, né? O SUS, que é universal, né? Que é para todos os brasileiros, todos os cidadãos brasileiros, e os estrangeiros que aqui residem, né? E muitas vezes aberto para até estrangeiros na forma de relação diplomática e humanitária, né? Uhum. O SUS é um instrumento de Estado, né? Para intervir no campo da saúde pública, e que faz tudo para todo mundo, resumidamente, né? E a saúde suplementar é um campo específico de asseguramento privado, que é completamente diferente, e que, do ponto de vista de organização, né, e a missão e o escopo das atividades, que é bem menor, mas assim, o setor saúde do Brasil é tudo isso, né? É o SUS, seu caráter gigantesco, né? E a saúde suplementar, que não é pequena, não é pouca coisa, né? Que movimenta esse complexo produtivo da saúde, que é um conceito criado por um membro da Fiocruz. Complexo produtivo esse conceito foi construído num campo de pesquisa da Fiocruz. E é exatamente isso que requer uma inserção, né, desse novo padrão tecnológico que a gente está observando aí, não só da IA generativa, que popularizou o uso, mas de tudo que está por trás disso, em termos de produção científica, de aplicação neste setor que tem toda essa complexidade. Eu me sinto até obrigado a falar isso, Garibaldi, porque assim, como hoje estando, né, como diretor de inovação e inteligência artificial em saúde, lá na Secretaria de Estado de Saúde, há mais ou menos um ano, vivenciando esse trabalho, vamos dizer assim, nada fácil, né, de lidar com esses problemas complexos da saúde, mas já anterior a isso, tendo relato de muitos dos colegas que foram fazer seus mestrados / doutorados, né, doutorado sanduíche, como a gente costuma chamar, aí fora, né, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e de vez em quando, e olha que eu nem imaginava que um dia eu estaria dentro da SES, vinha aquele comentário da questão de, e quando tem um problema de saúde, né, o, entre aspas, SUS, de outra forma. Aqui o SUS você tem todo o processo, tem um processo onde você vai receber a consulta, onde você vai receber o tratamento. Obviamente as pessoas acabam sempre falando, né, tem a fila, e realmente as filas são enormes, mas a gente está falando de um país gigantesco, né, como a gente diz, isso é um país continente. E você equacionar isso com quantitativo humano para atender esse quantitativo gigantesco, né, de pessoas, aí é onde vem o uso da tecnologia. A única forma de a gente equacionar atender melhor o cidadão em relação a diminuir a fila, né, alocar melhor, fazer a regulação, Sim. é usando a tecnologia e é usando inteligência artificial. Então, na minha opinião, eu penso que é inevitável o uso dessas tecnologias para melhorar o sistema de saúde único e até ser, que já é um exemplo para muitos países, né? Basta dizer que Barack Obama queria aplicar um sistema semelhante, né? Na verdade, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Primeiro, pegando ainda um pouco da pergunta anterior. A formação do médico tradicional não dá conta de enfrentar esses problemas. Por mais que você seja um excelente médico assistencial, não é possível, com essa formação, mesmo na pós-graduação em áreas clínicas, você ter a visão necessária
para conduzir um sistema complexo como esse. Então, na maioria das vezes, a formação em saúde pública se tornando sanitarista, ou, em certa medida do Brasil, como está muito mais em vigor nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, a formação em um campo que é a medicina de família e comunidade, que se aproxima mais do SUS, porque esse é um campo onde o SUS domina, onde tem uma certa excelência já. O médico de O família. médico de família. De certa forma, estamos voltando a um modelo que já existiu, né? Já existiu. Nós não inventamos isso no Brasil, praticamente nós não inventamos o SUS também no Brasil como uma inovação. O SUS é uma inovação, sem dúvida nenhuma. A experiência do Brasil no campo da construção do SUS é inovadora, mas nós não inventamos esse modelo. O modelo de seguridade social, que é o modelo que está por trás do SUS, ele foi criado no pós-guerra exatamente na Inglaterra. E todos os países ligados de alguma maneira ao Reino Unido, todos os países do Reino Unido, têm um sistema muito semelhante ao nosso, baseado no modelo de seguridade social, já consolidado desde 48. O nosso nasceu em 88, portanto com 40 anos de, vamos dizer, de atraso, mas de intervalo de tempo em relação a esses 40 anos que os países industrializados ligados ao Reino Unido tiveram e experimentaram para a construção dos seus sistemas públicos universais. Portanto, sistemas públicos universais, financiados por taxas e impostos gerais, que ninguém paga na ponta onde recebe o serviço, é o conceito que o mundo conhece em termos de Sistema Universal de Saúde, que é o SUS. Então, esse é um conceito que foi cunhado, foi criado, foi pactuado no pós-guerra, na Inglaterra, que é um país capitalista. Portanto, não é uma invenção, não precisa a gente criar um país socialista para criar um sistema público universal. Perfeito. Não há essa relação. Embora que a primeira experiência de universalização seja uma experiência que remonta ao século XIX, nos anos 1917, na União Soviética. Portanto, nesses países do leste europeu, todos, a partir da experiência soviética, tinham sistemas públicos universais, baseado no modelo de seguridade social, com atenção primária muito forte, como uma tradição. Tanto é que nossos documentos sobre atenção primária e atenção básica têm como referência uma cidade chamada Alma-Ata, que é uma cidade na União Soviética onde esses tratados, a Carta de Alma-Ata, foi desenvolvida lá para que servisse de referência para o mundo inteiro na atenção primária. Então o mundo inteiro sabe, e a experiência já está consolidada, que para construir um sistema público de saúde universal, com esse porte, para tratar de quase um continente como é o Brasil, precisa ter uma atenção primária muito, muito sólida, muito estruturada, porque o primeiro nível de contato com os pacientes é onde rodam todos os programas de saúde pública e é onde a gente tem a coordenação do sistema e a ordenação do sistema. O primeiro lugar onde você bate a porta é a base da pirâmide. É a base da pirâmide, onde tem uma equipe de saúde da família. É uma equipe que aí no Brasil a gente tem umas coisas que são bem nossas e interessantes, pela própria circunstância do Brasil. O agente comunitário de saúde é uma inovação do SUS, tá? Muito embora que tivesse isso como uma coisa congênere na China, como os médicos pés descalços, naquela história da China, tivesse uma experiência de visitador sanitário antes do SUS e tivesse... Que é aquele agente público da comunidade. Isso, da comunidade, que hoje é uma profissão, uma profissão formal e que foi reconhecida a partir dessa experiência do SUS. Então, isso aí é uma coisa que é bem nossa, e bem da nossa trajetória. Mas, voltando ao assunto, que é um sistema público dessa natureza, ele existe no mundo inteiro. O nosso é um dos mais recentes, o nosso é de 88, portanto tem aí, fazendo umas contas, 30 e poucos anos, 37 anos. Tivemos a partir daí todo um histórico de construção com muita dificuldade. Qual é a diferença do nosso sistema para os sistemas públicos universais congêneres no mundo? É que lá eles
conseguiram se consolidar. O nosso ainda está em construção, né? Existe um elemento fundamental que não é só o financiamento, é a própria orçamentação desse sistema, que parte do orçamento dele vem da Seguridade Social. E esse dinheiro não veio até hoje na sua totalidade. Existe um artigo da Constituição que regulamenta isso e esse dinheiro não chegou, porque se tivesse chegado, nós teríamos um dos melhores sistemas e mais bem avaliados do mundo hoje. Nós já temos um sistema muito bom. Ele é muito bem avaliado, sobretudo para quem tem acesso no Brasil, e isso não é novidade, e mais recentemente até os hospitais do SUS estão entre os melhores do mundo. Mas se nós tivéssemos os 30% de recursos da Seguridade Social, nós estaríamos num outro patamar, que é o que os países desenvolvidos têm. Portanto, é um padrão bem diferente do nosso, pelo tempo e pela quantidade de recursos que eles conseguem movimentar. Então, nós movimentamos no Brasil, para você ter uma ideia da comparação, algo em torno de 4,5% do PIB para o SUS. Lá fora, nos países onde tem esse modelo de seguridade social consolidado, eles movimentam o dobro. Não é? E para você ver como a situação ela é ainda merecedora de atenção do poder público e das universidades e de todos nós, de cada cidadão, é que o nosso sistema de saúde suplementar, ele atende 30% da população quando ele está no topo da sua capacidade de oferta de serviço. Isso significa alguma coisa em torno de 60 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Na prática, isso é bem menos do que o SUS se responsabiliza, que são 210 milhões de pessoas. Não é? Só que o sistema de saúde suplementar, às vezes, ele tem 5% do PIB. O gasto, a movimentação de recursos do sistema de saúde suplementar para atender 50 milhões de pessoas é maior que o SUS, que atende 200 milhões de pessoas. O sistema de saúde suplementar é basicamente assistência. Basicamente, o grande motor, né, propulsor da máquina do sistema de saúde suplementar é a assistência. Assistência hospitalar, assistência laboratorial, assistência ambulatorial, né, em consultórios e tudo mais. O SUS faz muito mais que isso. O SUS faz a vigilância sanitária, o SUS faz a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental. O SUS faz toda essa assistência, o SUS produz vacina, pesquisa, faz a pesquisa, o SUS faz ensino, o SUS cuida. Interessante, tem essa vertente do ensino também, o SUS que cuida. Entra a Fiocruz. Entra a Fiocruz. E a pesquisa, e a vacina, e tudo que, na verdade, está relacionado, não é, ao setor saúde de maneira mais ampla. E aí a assistência faz a paliação, né, faz todo o trabalho, inclusive para você ter uma ideia, em Recife está se abrindo uma ecoterapia. Usando cavalos para uma terapia com crianças. Então o SUS está chegando a esse nível de sofisticação, né, de ofertar ecoterapia para crianças que precisam desse tipo de atendimento no setor público, assumindo uma agenda que era do setor privado, que não tem em nenhum lugar, por exemplo, na saúde suplementar, no sistema de asseguramento privado. Essa é uma oferta de serviço necessária que vai ter em Recife a partir desse ano com o Hospital da Criança. Então, nós estamos trabalhando com coisas que, assim, está muito à frente ou além do que é a assistência. E nesse aspecto de à frente e além, aí puxando aqui para inteligência artificial, né, que esse é o nosso principal objetivo do café, e o público aqui é antenado nisso. O que é que você percebe em termos... Eu não estou levando nem em consideração a pesquisas do tipo radiológicas, usar IA para identificar padrões. Eu não estou nem olhando nesse aspecto, eu estou olhando o aspecto administrativo financeiro. Como é que você acha que a IA pode ajudar esse sistema único de saúde, o SUS, tornando, por exemplo, o processo
mais otimizado, mais eficiente, o uso dos recursos de uma forma mais racional. Como é que você enxerga isso, usando essa tecnologia? Essa é uma das áreas mais promissoras, em termos de que demandará tudo que for possível do campo tecnológico para tentar suprir as nossas necessidades ou diminuir nossas dores, né? Uhum. O que é que eu posso lhe dizer, não é? Nada vai ficar no lugar depois da IA generativa. Tudo irá mudar. A forma como a gente faz ciência e a forma como a gente faz saúde, né? Perfeito. Tudo irá mudar. Todos os empregos serão impactados, né? Toda a economia será impactada. E aí, não há como você, na saúde, dar conta dessa complexidade sem esse ferramental. Não é uma ferramenta em si, é um conjunto, né, de ferramentas É um ecossistema. de soluções para que se possa conduzir um sistema desse de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva, né? Cada uma dessas formas de avaliar tem seus aspectos que são contraditórios, mas assim, não tem como fazer isso apenas com o instrumental tradicional. Não tem como nós abordarmos, do ponto de vista de pesquisa, toda essa complexidade do campo da saúde sem essas ferramentas que estão hoje num outro patamar tecnológico. E aí eu estou falando de inteligência artificial para valer, né? Uhum. Inteligência artificial capaz de criar agentes que possam, não é, através dessa tecnologia, resolver problemas concretos, né? Eu diria assim, por exemplo, evidentemente que o problema da fila, dependendo do ângulo como se analisa, né, a fila é uma forma de organizar coisas. A fila terá que existir, porém é uma fila que anda. Uhum. É uma fila que anda. Se a fila anda, é porque nós ajustamos a tempo e a hora, no lugar certo, a oferta de serviço. Então, o que você vai viabilizar é que aquela oferta chegue na pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Isso não é feito sem inteligência artificial. Perfeito. Não é feito no papel. Nem por telefone, nem por fax, nem por WhatsApp. Até ajuda. Mas tem que ter uma ferramenta ou um conjunto delas que possa organizar tudo isso de maneira que a gente possa, coordenando a fila, né, e tendo antes da ferramenta os acordos necessários e o esforço necessário para ofertar o serviço, para que você possa ofertar e ele seja acessado. Porque não é só o problema da fila em si que não anda, é o problema da oferta do serviço com o paciente agendado que não comparece. Você tem uma fila imensa com alto absenteísmo. Uhum. Esse é o dilema. Então, ou você tem uma quantidade de oferta de serviço que no primeiro dia tudo já foi consumido. Primeiro dia do mês, todas as cotas de exame radiológico, todas as cotas de exame de imagem, tomográfico, já foi consumido. É claro que existe uma defasagem. Para fazer o balanceamento até mesmo Isso, dos para recursos. você fazer toda uma coordenação desses recursos. Porque, imagine, né, imagine se você faz tudo para todo mundo, né? Imagine, é um sistema de saúde universal, faz tudo o que é demandado, a demanda institucional, a demanda, não é uma necessidade, é uma demanda do cidadão. O cidadão não tem necessidade, quem tem necessidade é escravo. O cidadão demanda, porque ele paga impostos para isso. Uhum. Então, cada coisa que o cidadão compra, qualquer que seja a compra, tem um imposto embutido. Portanto, é um direito dele ter um sistema público de saúde universal à altura das suas demandas. Uhum. E toda demanda institucional, ela vai acabar sendo equacionada de alguma forma por uma unidade básica, por uma UPA, por um hospital ou por um conjunto de tudo isso, alertando os sistemas de vigilância, criando mecanismo de você acompanhar esse paciente por uma série de outras dimensões, como por exemplo a dimensão das necessidades de medicamento, né, das necessidades de outras, da parte social, inclusive. A logística, né? Toda a logística. Então, nada dessa engrenagem, desse complexo produtivo, pode funcionar adequadamente sem essa tecnologia. Agora, é notório isso. Tem muito a ver com, obviamente, toda a sua expertise, né, seu conhecimento da área de saúde, nessa sua vivência de anos, mas também pelo seu interesse
em conhecer essa tecnologia, Sim. que você foi buscar especialização. Eu me lembro que você disse, fiz 2 anos de cursos de inteligência artificial. Foi. A gente sabe que muitos dos profissionais da área de saúde, e eu não falo assim, os agentes de saúde, especificamente médico, enfermeiro, eu falo de todos que estão envolvidos na área de saúde, porque envolve pessoal da área administrativa, pessoal da área financeira, quer dizer, envolve aquelas pessoas que fazem parte do sistema, para o sistema funcionar. E muitos estão ali, né, envolvidos no seu dia a dia, né, aquela apagando incêndio, como a gente diz, né? Sim. E não tem tempo nem para respirar direito. Então, como é que essa pessoa vai buscar, não, eu vou fazer um curso de alta tecnologia, um curso de inteligência artificial para melhorar o meu trabalho, se ele não tem nem tempo para, vamos dizer assim, sair desse mecanismo do operacional. Aí, as pessoas que buscam esse conhecimento porque conseguem e veem o ganho dessa tecnologia, como você, percebe a necessidade desses profissionais terem essa formação. Sim. E aí, minha pergunta, você concorda com essa linha de raciocínio que essas instituições que são focadas na área de formação de profissionais da área de saúde, seja qual for o nível, seja técnico superior, pós-graduação, devem incluir nos seus currículos, nas suas ementas, essa formação em tecnologia? O que é que você visualiza? Da mesma forma que nós não temos condições hoje, dada esse conjunto de elementos que a gente tratou aqui, de gerir o SUS sem esse, né, ferramental, e isso está na agenda, por exemplo, da Secretaria de Saúde Digital, que solicita, né, e tenta organizar todo esse conjunto de experts em IA e em saúde digital no Brasil para melhorar as condições de funcionamento do SUS. Não há como a gente tratar deste assunto adequadamente sem formar o nosso pessoal no campo da saúde pública, no campo da saúde, né, do setor saúde, profissionais de saúde, para que ele possa compreender e ser um bom usuário desta tecnologia. Né? Essa tecnologia ela é disruptiva, ela não é neutra, claro que não, mas assim, ela tem elementos que são muito positivos, se bem utilizados, né? No campo da pesquisa da mesma maneira, né? Mas se usado de maneira errada, né? Vamos dizer assim, se usado de maneira antiética, se usado de maneira a criar um processo de manipulação da realidade, como ela pode fazer. Né? Hoje mesmo está tendo uma reunião na Índia sobre isso, né? Sobre regulamentação de IA, um grande evento. Né? O presidente do Brasil está lá hoje e fez um discurso nessa linha, falando sobre toda a potencialidade da inteligência artificial na economia, na saúde e todos os cuidados que nós temos que ter com ela. O primeiro cuidado é a formação. Perfeito. Primeiro cuidado é a formação. Então não tem como a gente entrar nessa seara de maneira clandestina. Nós temos que entrar aprendendo os fundamentos. Né? E da mesma maneira, quem está trabalhando com TI e está trabalhando com isso e entrando na saúde tem que entender qual é o ethos do SUS, tem que entender qual é a dinâmica do SUS, tem que entender de saúde pública. Então é desse diálogo que eu estou falando constantemente que a gente pode pensar em digitalizar o SUS. A gente pode pensar em ter ferramentas que não são apenas um mero fetiche da informatização por si só. Porque não é tecnologia por tecnologia. Não é tecnologia por tecnologia. Não é informatizar a bagunça, não é nada disso. É a gente organizar a partir da possibilidade que essa ferramental nos dá, né? Mas assim, antes de mais nada, é compreender o que está aparecendo no cenário agora, do ponto de vista de disrupção. Né? Não é a mesma informática médica de 20 anos atrás, não é a mesma tecnologia que nós tínhamos 5 anos atrás, não é a mesma nem de ontem, né? Pelo grau de evolução dessa área e a rapidez com que isso se torna obsoleto. Eu fiz o curso de inteligência artificial, o MBA, para vários negócios. Dentre esses negócios, era uma perspectiva de negócios, a saúde estava no meio, né? Desses vários vamos dizer, professores que foram mobilizados, alguns tinham
ferramentas e soluções para a saúde, né, ligados a determinadas empresas. E essa formação ela não é suficiente ainda, né? Precisaria, para eu ser bem honesto, os meus 2 anos de formação no MBA em inteligência artificial, oferecido por uma faculdade de renome, atendendo ao curso que a Secretaria de Saúde, através da Escola de Governo, colocou no ar recentemente, sob sua responsabilidade, eu assisti 2 módulos que valeram pelo primeiro ano do curso. Então, 2 módulos do curso que informação, foi apresentado, que feedback excelente. Foi apresentado numa escola pública de governo de saúde pública em Pernambuco, né, o curso de inteligência que você colocou no ar, a partir da iniciativa da própria secretaria. A envergadura desse curso, embora que seja de uma carga horária bem menor, ela é de tal ponto que 2 módulos equivaleram a 1 ano do meu curso, porque a gente estava iniciando essa área e nem sequer a própria faculdade tinha uma compreensão exata de onde é que a gente ia chegar. Onde ia chegar, né? Onde deveria ir. Aonde é que isso iria levar. Então, os anos de 2023, 24, 25 não chegam nem aos pés do que está acontecendo em 26, né, em termos de tecnologia e do potencial disso após essas big techs todas e a experiência da China. Então, essa é uma situação nova e nós estamos hoje, né, dentro de um contexto político bem mais amplo, de articulação global, e o Brasil está nesse sentido mobilizando energia, para que nós tenhamos soberania no campo da inteligência artificial, tanto quanto a gente tem a mesma soberania com o nosso SUS. Então, nossos problemas são nossos problemas. Nós temos um sistema que poderá ser exemplar para o mundo, ele já é em muitas áreas, mas assim, pelo fato de não ter esse orçamento completo desde que ele foi criado, íntegro desde que ele foi criado, na integralidade, né, até esse conceito de integralidade, ele ficou durante muitos anos como uma etapa que precisava ser desenvolvida no SUS. Só agora, com um programa muito importante chamado Mais Especialistas, que nós estamos, de fato, caminhando para a integralidade, no sentido mais concreto, porque como princípio já está colocado na Constituição. Mas, assim, o déficit de serviços hospitalares era mais ou menos o dobro do que a gente precisava ter, o dobro de hospitais que precisava de leito hospitalar, era o que a gente precisava ter no SUS para ter essa redução de fila. Portanto, a redução de fila ela não se dá por uma inteligência artificial, mas por um aumento da capacidade de ofertar serviço do SUS e o uso dessa ferramenta para gerenciar todo esse processo. Perfeito. E se a gente olhar essas iniciativas que estão sendo realizadas, né? Sim. Elas só vêm a contribuir com o uso dessa ferramenta, porque a gente coloca aqui em vários, né? Esse é o 21º, mas eu até convido a todos a assistirem os demais. Inteligência artificial é um modelo matemático. Sim. Que aprende com os dados. Se os dados estiverem enviesados, o modelo vai aprender enviesado. Então ele não vai servir para o propósito ao qual ele está sendo, vamos dizer assim, construído. E a iniciativa de se criar uma rede nacional de dados em saúde, que de certa forma é você consolidar todos os dados de saúde desse país. E nessa consolidação você está preocupado em fazer essa limpeza dos dados, retirar esses ruídos, trazendo dados limpos de cada estado, que aí vem a rede estadual de dados em saúde, né, a REDS. Isso aí até é muito benéfico quando a gente fala de inteligência artificial, porque você está criando, vamos chamar de um Big Data da saúde estadual consolidados, né, com a saúde nacional, que aí esses modelos podem beber e aprender da melhor forma possível. Então, assim, essas iniciativas que já estão sendo produzidas, né, elas são extremamente benéficas para o uso dessa tecnologia. Sim. Que permite tornar todo o trabalho mais eficiente e mais eficaz. Mas aí eu lhe pergunto, Garibaldi, você visualiza que no momento em que as instituições perceberem que isso tem que ser feito, né, essa qualificação Sim.
dos profissionais que ou que já trabalham, mas aqueles que ainda querem, os que vão vir a trabalhar, né? No momento que isso começar a ser colocado como, vamos dizer assim, disciplinas obrigatórias, né, dentro dos cursos dos diversos níveis, aonde você acha que, na sua visão, com toda a sua experiência de médico, experiência de gestor da área de saúde, aonde é que essa ferramenta deve ser aplicada, deve ser direcionada? 3 públicos são fundamentais para isso. São os públicos que eu acredito que irão demandar mais. Primeiro, sem nenhuma dúvida, os médicos assistenciais, né? Os profissionais que estão atuando com os pacientes na ponta, eles já incorporam tecnologia de maneira muito, muito acelerada. E essa tecnologia já está sendo incorporada, né? Tanto na área de imagem como na área de atendimento ao paciente com um prontuário eletrônico e com uma IA que possa fazer a história do paciente a partir do diálogo, né? Então, A sumarização da vida dele. Isso. Tem um apelo muito forte na área de assistência à saúde, particularmente para o profissional médico. Um outro campo que vai ser bastante demandado e que vai precisar de uma ação muito vigorosa nesse sentido, e de treinamento, de capacitação e de formação num curso de maior envergadura, lá do Censo e Estrito Senso, é o pessoal que é gestor da área de saúde. Certo. Público-privado, mas especialmente o setor público vai precisar desta formação, né? Então vai ter que ter um eixo temático de formação para todos aqueles que trabalham com gestão em saúde. Então, um eixo para profissional de saúde, e aí é o profissional, né, que está atuando na ponta de alguma forma, o eixo para gestor e o eixo para pesquisador, né? Esse eixo claro. Esse é o terceiro. Esse é um terceiro eixo, né, que irá demandar, que irá usar, já vem usando, porque o impacto na pesquisa é muito grande, né? A capacidade que nós temos hoje de minerar dados, a capacidade que nós temos hoje de fazer a organização de banco de dados e a capacidade que a gente tem de analisar, portanto, a capacidade analítica sobre imensos bancos de dados, né, estruturados e não estruturados, ela vai exigir uma formação nessa área. Isso que você falou é muito, vamos dizer assim, notório. Eu quando os colegas da UPE, né, quando souberam que eu estava indo para a SES, eles disseram, você está indo para a mina de ouro. Exatamente. Porque quando você fala de mineração de dados, saúde é visto como uma área, vamos dizer assim, o que não faltam são dados. São dados. Agora a gente percebe que eles são, vamos dizer assim, subutilizados, né? Sem dúvida. Só para lhe dizer assim com muita tranquilidade, nós temos no SUS mais de 200 sistemas de informação. Muito mais que isso, né? Eles não se comunicavam. Então, vocês têm sistema de mortalidade, sistema de nascidos vivos, tem sistema para tudo quanto é coisa, tudo quanto é de evento na saúde, nós temos um sistema, né? Então, que está desde quando não existia nem sequer a informatização, já existia sistemas naquela época usando fichas com papel e contando, não é, a partir de atestado de óbito e de prontuário médico, de prontuário clínico, de que as pessoas adoeciam e morriam. Isso constituía sistemas de informação na área de saúde. Isso evoluiu para uma área específica. E a gente tem para mais de 2 centenas disso aí, já há muitos e muitos anos. Tem formação em sistema de informações na Fiocruz, é uma área que já tem até unidades direcionadas para isso, departamentos direcionados para isso. E em todo lugar existe no SUS sistemas de informação clássicos e consolidados há muitas décadas. Imagine agora com a internet e com todo esse processo de digitalização, de transformação digital do SUS, que a agenda é essa. Imagine isso. Com a tecnologia que nós temos, que podemos interligar qualquer banco de dados de maneira muito mais fácil que no passado, né? Muito mais fácil, muito mais rápida. Nós temos como fazer a organização dos bancos, interligar
todos os bancos que a gente quiser e usar milhares de parâmetros, né? O que for possível até a nossa capacidade computacional, que estão chamando isso, que as pessoas estão chamando isso que trabalham nessa área como uma nova era de aquário para a área de sistema de informação e de manejo de dados na saúde. E de fato é. Né? Vamos manejar bilhões de dados com uma velocidade impressionante, uma capacidade de organização muito superior e de armazenamento disso daí, com um detalhe, não é? Apesar da gente estar gastando muita energia, muita água e ter, não é, um consumo bastante exagerado com os nossos data centers, essa tecnologia também está mudando, a tal ponto de que isso vai ser equacionado e assim, nós vamos ter, não é uma mina de ouro, são várias minas de ouro, e aí onde está o cuidado, no SUS, né? E nas secretarias estaduais, municipais e no próprio ministério. Aí onde está o cuidado, porque o Brasil tem uma montanha de ouro, tanto quanto tinha na época que era colônia, e todo o mundo está de olho nessa montanha de dados que o Brasil tem. E o Brasil é um país que historicamente, coloca isso nos seus bancos públicos. Quase nenhum país tem banco público de acesso aberto para todo mundo na internet. O Brasil tem feito um esforço razoável, né, nesse sentido, mas precisa ter um cuidado muito grande para que esses dados que nós estamos organizando, que nós estamos limpando, que nós estamos criando, né, verdadeiras instituições que são devotadas a isso, como o DataSUS e outras tantas, a própria Fiocruz, as secretarias municipais, as pequenas secretarias, elas têm bancos de dados muito importantes que são ouro na mão de quem sabe o que é isso em termos de capacidade de ofertar aquilo que o sistema precisa, em termos de geopolítica, em termos de tudo que já está mais avançado nos outros países, que não têm os nossos dados, mas que ao ter nossos dados, vão conhecer mais sobre nós do que nós mesmos. Se a gente não souber utilizar. Não usando isso com soberania, a gente vai ter uma dificuldade. E com cuidado de guardar o que for estrategicamente importante para que não esteja disponível a um clique na internet. O fato é que, assim, se a gente olha a lei, né, que é a Lei de Acesso à Informação, o setor público, o que é público, o nome já está dizendo. Sim. Né? A lei protege isso. Tudo que é dado gerado dentro do setor público, com exceções, que são poucas, né? E quando você, por exemplo, vai colocar algum dado que não pode ser público, você tem que justificar pela lei, porque ali não está sendo público. Porque se é serviço público, tem que haver a transparência. Isso. E aí vem esse... Eu percebo, isso é uma percepção minha, que os agentes públicos, e é totalmente justificável isso, porque se houver algum tipo de, vamos dizer assim, de auditoria, e algum dado for considerado que era um dado impróprio, por ser um dado sensível, ou ter a questão da privacidade, ele pode ser acionado. Sim. E isso, de certa forma, inibe muitos agentes públicos a fazer uso desse ferramental, né? E tendo os dados públicos. Sim. Então, assim, o que até aproveito a oportunidade para colocar a audiência desse vídeo, dado público é para ser acessado e ser utilizado também por pesquisadores da iniciativa pública ou privada para tentar equacionar as várias dores, os problemas que nós temos, né? A preocupação deve existir em relação ao que são dados sensíveis, né? Dados em relação à religião, a gênero, e dados privados, aí obedecendo à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente não deve usar isso como desculpa para não usar esses dados. Eu percebo muitas vezes que o que faz com que muitos agentes públicos usem isso como uma justificativa de não querer sair do ponto de conforto. Porque isso também é natural do ser humano, né? Vou ter que aprender uma nova ferramenta, uma nova tecnologia.
Já gastei muita energia para aprender essa que eu estou utilizando, então deixa eu quieto aqui. E acaba que a pessoa, se não tiver um fator externo que o motive, ele não vai querer sair do ponto de conforto. Mas depois que ele aprende aquela ferramenta e vê o Sim. quanto ela torna o trabalho dele, potencializa o trabalho dele, né? Ele passa a dizer, por que eu não estava usando isso antes? Sem dúvida. O que eu estou falando aqui em termos de cuidado é para além da própria lei em relação à proteção a dados sensíveis. Dados sensíveis a gente vai anonimizar, a gente vai ter todo cuidado, eles já são assim, Isso. já são anonimizados em todos os setores que nós temos dentro da saúde que tenha dado sensível, né? E toda autorização é também necessária. Todos os órgãos têm os seus DPOs, né? Todos, a gente segue esses protocolos. A questão é, com esse volume de dados, né, oriundos de um sistema universal deste porte, né, que existe no mundo em vários lugares, você não consegue acessar de maneira tão fácil como se consegue acessar no Brasil. O que é um risco geopolítico razoável, porque, por exemplo, você imagine com a capacidade que os países desenvolvidos e industrializados hoje têm para dominar patentes e todas as necessidades do SUS em termos de medicamento, em termos de equipamento, em termos de técnicas, todas patenteadas por um player estrangeiro. Imagine ele saber das nossas necessidades todas antes de nós. Isso. E aí nos vender aquilo que eles precisam vender para o Sistema Único de Saúde, que não tem alternativa a não ser comprar, ou desenvolver uma patente no Brasil, ou desenvolver uma outra tecnologia, não é, alternativa no Brasil. Então, imagine, não é, um mundo de dados, que é uma verdadeira conjunto de minas de ouro, cada sistema de informação desse é uma mina de ouro, e você ter isso acessível para todo o planeta via internet. Então, é uma situação em que a gente vai ter que discutir internamente. Inclusive esse ponto, eu não sei se você concorda comigo, Garibaldi, não existe a cultura nossa de patentear o que nós criamos, nós construímos. E nós estamos essa construindo cultura coisas é perceptível que não temos. Construímos coisas muito importantes na saúde que precisamos ter um certo cuidado. Às vezes até coisas simples que a gente desenvolve, soluções, né? Isso. Se fosse em outro país, aquela organização já vão patentear. Exatamente. A gente não tem esse... Mas aí, nesse campo, a gente tem uma experiência razoável de organização de bancos e sistemas de informação. Nós trabalhamos com isso no Brasil numa escala que é impressionante, não é? E isso hoje vale muito mais do que valia no passado para consumo interno, não há dúvida disso, e para consumo externo também. Sim. E aí é onde está toda a nossa discussão estratégica, como é que isso vai ser acessível para uma audiência global. Então, essa é a dimensão que eu estou falando aqui. Evidentemente que todos os dados estão aí nos bancos, que estão, você entra no Ministério e tem os seus bancos, você entra na Secretaria e tem os bancos. Você tem acesso. No IBGE também tem acesso a muitos dados, né? No IPEA tem acesso a muitos dados. Mas, assim, existe muito mais em termos de microdados e todos os metadados, tudo que está associado, que poderá estar, de alguma forma, na internet, nas fichas de cada indicador, por exemplo. Então, o Brasil tem uma experiência muito grande em torno dessa organização de pelo menos mais de 2 décadas, que é liderança global, pelo menos na América Latina de agências que tratam de sistemas de informação e que usam indicadores para as mais diversas finalidades. Uma experiência chamada RIPSA no Brasil, tem mais de 20 anos, e é exclusivamente liderada pela Organização Pan-Americana da Saúde para organizar os nossos bancos de dados, nossos indicadores, trabalha com indicador especificamente. E aí mobiliza mais de 40 instituições, às vezes mais que isso até, para que esses indicadores sejam validados em escala nacional e a gente possa ter isso publicizado. A questão estamos com os nossos dados
abertos para o mundo. E isso hoje tem outra conotação, do ponto de vista de... É um ponto a se observar, né? Para que você tenha esse devido cuidado. Mas eu sempre faço uma provocação a todos os convidados, né? Em relação à inteligência artificial. Sim. E você, como tem essa bagagem, né? Essa bagagem de 2 anos de estudo focado na inteligência artificial para a área de saúde. Eu pergunto, na sua visão, o que é que você vislumbra em termos de uso dessa tecnologia no nosso Sistema Único de Saúde para o Brasil? Tá. Primeiro, a saúde é um dos setores que mais absorve tecnologia no mundo. Rápida, de forma acelerada e que não substitui as antigas. Então, isso é uma coisa comum que já está meio consolidado no conhecimento e nos nossos manuais, né, de gestão da saúde. Nós absorvemos diversas tecnologias de ponta, produzimos muita patente, né, a área de saúde produz muita patente, é área, né, que está sempre, né, criando e desenvolvendo novas pesquisas com muita aplicação, e isso é muito absorvido pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema Público de Saúde em qualquer lugar do mundo. Então, não é de estranhar que a IA vai entrar no SUS, na formação acadêmica, e vai entrar fortemente, né, com um impacto muito significativo, né? Já está entrando, né? A presença de uma diretoria de inovação na estrutura pública da Secretaria de Saúde é uma evidência disso. Né? Não existia isso. A ideia de inovação, ela esteve na crista da onda durante, pelo menos, os nossos últimos 25 anos, porque era a partir de inovação que o motor de uma economia baseada em conhecimento iria funcionar. A locomotiva era o conhecimento, a pesquisa e tudo mais. De um tempo para cá, essa situação ficou um pouco tensionada. A ciência, a democracia, a pesquisa e várias outras coisas foram tensionadas por visões de mundo diferentes e que desafiaram a tal ponto de fato, ter uma posição anti-ciência, né? Anti-política baseada em evidência, e isso ter sido, objeto de interesse da própria academia para estudar um movimento anti-vacina, que também aconteceu no século XX, no início lá atrás, com a Fiocruz, a revolta da vacina foi um pouco isso, né? Mas agora, um movimento global anti-vacina, isso é uma novidade, né? Dos últimos tempos para cá, com um impacto muito grande nos nossos indicadores dos nossos programas de vacinação, de imunização. Então, aí tem uma situação em que é o lado negativo da manipulação, do fake news, que vem da IA, que pode ter um impacto muito ruim. Então, da mesma forma que a gente tem um impacto, nada vai ficar no lugar, como eu disse, no setor saúde e no SUS, depois da IA, do ponto de vista positivo, também temos que ter o cuidado com esses desvios. Tem até um filme muito bom, né, que é o Dilema das Redes, que fala isso. Sim, exatamente, exatamente. Então, a gente tem uma situação que a tecnologia por si não quer dizer muita coisa, mas o uso dela para uma coisa ou outra, né, depende daquilo que você tem em mente, né? Então, a gente conversava sobre isso. Hoje ainda, um machado na mão de um lenhador, ele vai produzir, calor e energia e luz a partir daquela... É um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho. Na mão de uma pessoa que não sabe o que fazer com aquilo, pode se cortar e pode machucar alguém. Então, e na mão de um assassino poderá. Exatamente. Então, essa situação é igual em relação à tecnologia, em relação ao computador e internet. Do mesmo jeito que a gente tem, usando a internet, todo o potencial, toda uma economia voltada para isso, também tem fake news. Então, de uma forma ou de outra, essas coisas irão ser estudadas na academia, estão sendo estudadas, né? Então, toda uma energia voltada para entender qual é o impacto disso na saúde. Mas eu diria que é mais, tá? Eu diria que a gente está vivendo uma nova onda do ponto de vista de uma onda disruptiva no campo tecnológico, tá?
que envolve energia limpa, envolve um cuidado e zelo com o meio ambiente, e envolve uma mudança tecnológica no campo, né, do potencial da digitalização e democratização disso, e que isso vai provocar uma repactuação do mundo num outro patamar, né, que se pode chamar de um novo regime de acumulação no mundo a partir dessas crises que a gente observa, né? E como é que essa tecnologia nova, tanto quanto a energia elétrica lá atrás, tanto quanto a informática vamos dizer, a locomotiva lá atrás ainda, o vapor, então é o mesmo potencial de transformar e alavancar toda uma economia nova e todo um regime de acumulação novo, que tem algumas coisas que são muito virtuosas e coisas que nem tanto assim, como, por exemplo, concentração de renda. Pode acontecer. Se você já é letrado, se você já tem uma formação e uma facilidade de incorporar a tecnologia, isso pode concentrar renda. O papel do Estado é exatamente se opor a isso, né? É facilitar que todos possam ter acesso a essa tecnologia. E dois pontos que você colocou aqui que me vieram na mente. Um é uma frase até de Paul Allen, que é o cofundador da Microsoft, né? Sim. Que a aviação, ela de certa forma acabou com o transporte ferroviário, né? Mas ela conseguiu trazer a otimização da locomoção das pessoas em termos de distância. Então, se a gente olhar a questão desse segmento de mercado, né, de utilização dessa tecnologia, ela arruinou, de certa forma, mas Sim. trouxe em benefício outra tecnologia que aproximou mais ainda as pessoas. E outro aspecto que você colocou, eu achei bem interessante, que tem a ver com essa questão do avanço da tecnologia. Eu concordo que a tecnologia, como você bem disse, esses problemas que nós temos hoje, cada vez mais estão sendo equacionados. Por exemplo, hoje você já tem hardware para IA pesada, a gente chama de GPUs de servidores, né, tipo H100, H200, que são GPUs que exigem muito consumo de energia, consequentemente dissipam muito calor e que antes precisavam ser refrigeradas a líquido. Mas hoje você já tem essas tecnologias sendo refrigeradas a ar. Então, inevitavelmente, a tecnologia, em termos de engenharia, ela avança. Então, essa grande quantidade que ela é uma das, vamos dizer assim, pontos de observação em termos de sustentabilidade, né? Esse consumo exorbitante de energia e de líquido, de água, para resfriar esse hardware. Isso aí, com o tempo, só tende também a ser equacionado. Sem dúvida. Então, assim, tudo que a gente tem hoje, olhando como pontos que são, vamos dizer assim, delicados no momento, a ciência busca estar estudando como melhorar isso, como equacionar. Eu acho que a tecnologia, como você falou, ela só vem trazer os benefícios para a área de saúde. Sim, bem usada, não tenho nenhuma dúvida. E aquilo que eu disse, não há como desconsiderar, não há como fazer toda essa engrenagem funcionar sem essa tecnologia. Não dá. Eu vou trazer aqui as palavras que foi meu orientador no doutorado, que é Fernando Buarque, né? É tirar o humano do trabalho desumano. Sim, dentre outras coisas tem essa dimensão. Porque lidar com esses problemas de saúde não dá para ser equacionado aumentando o quantitativo de agentes de saúde, né? Porque você não vai dar conta desse gigantesco volume de dores que existem dentro dessa área, que precisam ser equacionados. Sim. Bom, professor, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E o público aqui do Café com IA de ter aceito o convite de vir aqui conversar sobre o Sistema Único de Saúde, né? Que é uma, vamos dizer assim, na minha opinião, um dos grandes serviços do governo
para com o seu cidadão, né? Porque Sim. a gente sabe que a realidade desse país não é uma pequena parte que pode fazer uso do sistema suplementar. Eu não sei o percentual, talvez o professor até saiba, mas eu penso que muito mais de 60%, 70% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde. Na verdade, essa questão da dependência, né, o ideal para que a gente tivesse uma condição de funcionar bem nos moldes dos países que já têm esses sistemas há muitos anos, sistemas públicos universais, é ter muito próximo de 100% da população totalmente coberta com a atenção primária, né? Isso aí é um fator, e nós só temos até agora 70% de cobertura. Então a gente tem uma margem muito grande de cobertura ainda a A ser ser conquistada. conquistada na atenção primária. Na maioria das vezes, os países mais desenvolvidos que têm esse sistema também, tem uma quantidade de leitos que é próximo de 4 leitos por 1.000 habitantes. A gente está aí beirando em algumas áreas, em alguns setores, em alguns estados, a metade disso. Então a gente tem que dobrar a nossa capacidade de oferta de leito hospitalar, né? Isso é dito em vários documentos oficiais e várias sínteses de evidência. Então a gente está muito distante do ideal. A despeito de termos no Brasil a saúde suplementar, que atende 30% da população, né, algo aí 50, 60 milhões, no seu melhor momento, no momento em que não tem crise. Quando tem crise, esse percentual de cobertura cai e cai invariavelmente. rapidamente, e é um setor que, com o envelhecimento da população, o envelhecimento progressivo e rápido, a partir dos anos 2030, a gente vai ter que ter cada vez mais, né, uma aproximação e uma reestruturação do SUS para chegar perto desses números que eu estou falando aqui, né? Que a pirâmide está invertendo, né? Até porque fica muito difícil de você imaginar, né, por que razão um país que inventou o capitalismo como a Inglaterra tem sistema público universal. É porque existem uns componentes no campo da saúde do ponto de vista econômico que contraria todas as leis de mercado, né? Uma delas é exatamente a lei, né, o que é que seria ótimo no mercado? Um consumidor consciente e orientado, racional, que busca aquilo que cabe no seu bolso. Essa é a última coisa que existe na saúde. Inexiste um consumidor orientado, porque na hora que ele está doente, muitas vezes nem consciência ele tem. Então, não dá para adiar um procedimento de saúde. Você imagina, eu não vou fazer meu parto hoje para fazer um outro procedimento. Não há essa opção. Então, a saúde é uma área muito especial que contraria muitos elementos das leis de mercado, né? Daquilo que é considerado teoricamente perfeito para mercados funcionarem. Então, já é visto e já tem se observado isso mais recentemente, a aproximação do sistema de saúde suplementar, não do sistema de saúde suplementar em si, do asseguramento privado, mas da prestação de serviço privado, em caráter privado, para o SUS. Então, todos os prestadores privados de serviço, né, que prestavam serviço à saúde suplementar, ao asseguramento privado, estão se aproximando do SUS, por uma razão muito óbvia. Imagine quanto é que você vai pagar de plano de saúde para uma pessoa de 80 anos, se é que esse plano vai existir no mercado, né? Ainda tem esse aspecto. Se é que isto vai ser possível ser ofertado no mercado. Então, não há muito horizonte no futuro sem o SUS. Não há. Tanto é que os países desenvolvidos, todos ligados ao Reino Unido e o norte da Europa, têm sistemas semelhantes ao nosso, com os mesmos princípios, só que com o orçamento adequado. Nós precisamos do orçamento e, ao mesmo tempo, construir toda a rede. Imagine aumentar para próximo de 100% a cobertura com atenção básica, atenção primária. Imagine dobrar a nossa oferta de leito hospitalar. Precisamos realmente dobrar? Precisamos dobrar do ponto de vista de número. Mas esses hospitais não já estão aqui? Vai ser mais fácil comprar o serviço. É o que está acontecendo agora. Aqui, perto de nós, tem hospitais privados voltados para o lucro, uma parte deles, ligados a planos de saúde, que já estão ofertando serviço ao SUS. Portanto, essa é uma realidade, né? A despeito de toda a discussão que tem em torno disso. O SUS vai ter que se organizar. E nós temos uma janela de oportunidade de 5 anos, que agora já são 4. Porque 2030 está chegando
E a pirâmide começa a ficar mais larga no meio, de tal maneira que isso não caberá no orçamento do asseguramento privado. E aí a alternativa para nós é uma só, até que inventem outra coisa. Como não inventaram ainda, é o SUS, é o modelo de seguridade social, no mundo inteiro, nos países industrializados. Portanto, o Brasil tem que caminhar nesse sentido. E torná-lo cada vez melhor, né? E isso não é possível de ser gerenciado, coordenado, sem o uso dessa tecnologia que a gente está repetidamente falando aqui, a inteligência artificial. Perfeito, Essa é a minha visão, não do futuro, mas do presente. perfeito. Excelente. Muito obrigado. Professor, muito Eu obrigado que agradeço. pela participação. Todos que tiverem a oportunidade de assistir, né, o nosso 21º podcast do Café com IA sobre o uso da inteligência artificial no Sistema Único de Saúde, vocês vão ver que foi uma discussão excelente com o professor doutor Garibaldi Gurgel. E não deixem de assistir todos os outros, porque todos os podcasts aqui do Café com IA são com especialistas, né, com professores, com seus doutorados nas diversas áreas, como computação, saúde, engenharia, administração, educação, todos com essa ênfase forte em inteligência artificial. Então, espero que aproveitem e até o próximo Café com IA. Um abraço.